Bem, continuemos aqui então a segunda parte, do prefácio do Carpo, onde nós paramos, só para retomarmos. Na primeira parte deixei claro que para o Carpo, os irmãos Karamazov ocupam uma síntese em seu pensamento, em um pensamento de Dostoiévski, síntese de todas as suas obras, que existem 3 camadas na leitura de Dostoiévski: uma camada de romance policial, uma mais profunda de romance psicológico, e a mais profunda de todas, que seria essa questão entre Rússia e Europa, que essa estaria no coração do problema, ao mesmo tempo que é uma obra da literatura universal, que trata da situação do homem no cosmos, do seu sofrimento, e o local de pertencimento do homem que vem a responder aquela pergunta do Max Scheler. Continuemos aqui. O porta-voz da dialética do romance, aquele em que essa dialética se torna diabolicamente consciente, estava falando das personagens, é Ivan Karamazov. Na aparência, Ivan é um dialético frio, de amoralidade maliciosa. Vive asceticamente, mas o seu pensamento é a justificação da Karamazovitina, dos maus instintos da família russa pela força da razão euclidiana. Não é por acaso que Dostoiévski emprega esse adjetivo esquisito, lembrando o pai da ciência matemática. Ivan põe a serviço da Karazovitina toda a ciência europeia que os russos aprenderam de segunda mão. É um europeizado, é o menos russo entre os russos. Contudo, é um Karamazov no bem e no mal. A perversidade sexual do pai converteu-se em Ivan em dialética sofisticada, o anarquismo cerebral em anarquismo sistemático. Mas tem também os bons traços da família. Facilmente comovido, como Dmitri, cala-se em face do monge venerável e aceita a bênção. E pelo irmão mais novo, Alyosha, sente ternura. Até a ambiguidade em matéria de religião, em que o pai se sente à vontade, não é alheia a Ivan. Escreveu um grande artigo sobre a igreja e o Estado, e desse artigo gostaram igualmente os ateus e os crentes. Esse artigo de Ivan é importante porque toca na ideia central do romance, na dialética entre justiça e injustiça. Na Rússia czarista, a igreja fazia parte da administração estatal, e a separação da igreja do Estado foi uma das reivindicações principais dos revolucionários. Para poder discutir impunemente o assunto espinhoso, sem provocar a censura, trataram de assuntos puramente teóricos que diziam respeito à questão, por exemplo, do direito da igreja de impor penas criminais, e negaram esse direito à igreja. Deixa eu só aumentar aqui. Conforme a doutrina de Cristo, o meu reino não é desse mundo, a igreja é uma instituição extramundana que não tem nada com o Estado e por isso não possui o direito essencialmente estatal de punir os criminosos. Ivan, porém, escreveu o seu artigo contra essa teoria. Demonstrou que os partidários daquela tese só pretenderam argumentar em favor da separação da igreja e do Estado. E Ivan, para a surpresa geral, é contra a separação. O Estado absoluto, à maneira dos impérios da antiguidade, já não existe. Acabou com o paganismo. Foi criado de novo quando Constantino o Grande se converteu ao cristianismo. Desde então, o Estado se baseia no fundamento da religião cristã. Não podia existir sem sanção pela Igreja, e tudo que é imperfeito no Estado provém do fato de não ser ele identificado integralmente com a Igreja. Daí o Estado ter o dever de cristianizar-se cada vez mais, até um dia transformar-se em Igreja. Mas desde já o Estado tem incontestavelmente o direito de punir os criminosos. E se o Estado, sociedade imperfeita, tem esse direito, quanto mais tê-lo a sociedade perfeita, a Igreja. As punições violentas, porém, as prisões, castigos corporais, execuções capitais, repugnam a Igreja, que se satisfaz com penas espirituais, com a contrição do criminoso. Esse artigo agradou muito aos dois partidos opostos. Os crentes gostaram dos argumentos contra a separação e os ateus regozijaram-se com o modo pelo qual Ivan baniu a Igreja da esfera política, substituindo-a pelo Estado. Na verdade, Ivan escreveu contra os dois partidos igualmente, contra os crentes, porque são reacionários, e contra os ateus, porque não são bastante revolucionários.
Ivan está com os ateus, convencido da futura abolição do cristianismo, e com isso desaparecerá o fundamento histórico do Estado. Até aqui é mais revolucionário do que os outros, é anarquista, mas ao mesmo tempo fala da transformação do Estado em igreja, conferindo ao Estado as prerrogativas eclesiásticas de governar e guiar os homens por intermédio de uma elite ilustrada. De um clero. Um observador europeu, lembrando-se do papel da igreja medieval, pensaria que isso não significa a transformação do Estado em igreja, e sim a transformação da igreja em Estado. Justamente assim, pensa Ivan, o russo europeizado. Nesse sentido, Ivan inventa o apólogo da conversa entre Cristo e o Grande Inquisidor, que é um famoso capítulo, dos Irmãos Karamazov. O Grande Inquisidor reconheceu a impossibilidade de realizar o cristianismo, a religião do amor entre os homens fracos e débeis. Ele, com o seu clero, assume a plena responsabilidade pelos pecados dos homens, em compensação arroga seu poder absoluto sobre a consciência dos homens e sobre os seus corpos. E se o próprio Cristo voltasse, como acontece no apólogo, para restaurar a religião do amor, então o grande inquisidor lhe exporia sua filosofia de apostasia e não renunciaria ao direito de queimar o revolucionário, senão perdoando-lhe por compaixão para com o idealista insensato. Essa é a filosofia do grande inquisidor, o direito absoluto da igreja e Estado, representada por uma elite ideologicamente formada sobre as consciências e corpos, é a filosofia do totalitarismo. E Ivan é totalitarista. Está identificado com o grande inquisidor. Como este, Ivan ama os homens, se bem ou porque lhes conheça a debilidade. Ivan, revoltado contra Deus, seria também capaz de perdoar ao Redentor. Depois que Ivan contou o apólogo, Alyosha repara, de repente, a semelhança física do irmão com o outro irmão, Dmitri. A observação é o símbolo do fato de que Ivan sofre, assim como Dmitri, e que ele é também capaz de ser redimido. Mas isso não passa de uma possibilidade. Na realidade, ele que acredita guiar a mão do bastardo Smerdyakov é o instrumento do criminoso. Ivan não deixava de lutar contra as últimas consequências das suas teorias. Gastou nessa luta o resto da sua energia. Depois de sucumbir, está paralisado. A sua vida tornou-se vazia como a do pai e como este foge para as alucinações. Cada um, pai e filho, vê na alucinação a parte baixa da sua natureza, em encarnação fantástica. Ao pai aparecem visões de mulheres, ao filho aparece o diabo. É um diabo russo, ama os homens e a vida deles. Está cansado da sua existência fantástica e gostaria de encarnar-se quanto mais corporalmente melhor, como se sentiria bem no corpo de uma gorda mulher de comerciante russo. Mas não pode ser, é o diabo. Esse diabo russo é o reflexo do próprio Ivan. Pela razão diabólica, Ivan está longe de Deus. Pelo coração, é uma pobre criatura. Na possibilidade, virtualmente, Ivan é também filho de Deus. Dostoiévski simbolizou isso de maneira muito sutil. Depois da alucinação, Ivan dorme sonhando que Alyosha está batendo fortemente a porta. Acorda e ouve realmente bater, mas muito mais baixo, e é Alyosha de fato. Alyosha é aqui, em outra parte, o anjo de Deus. Está sempre no caminho como os anjos que Deus manda para visitarem os homens que deles precisam. Vem de um convento branco, à margem do reino dos Karamazov, e ao fim voltará para lá. Alyosha, apesar de certos traços de Karamazovtina, certas tentações, não é realmente russo, encarna antes a alma russa muito idealizada. Dostoiévski revestiu de traços de um anjo de Fra Angelico de Fiesole. Já não é um autêntico Karamazov, é antes o tipo de uma futura mocidade cheia de sentimento social e capaz de sacrifício, como seus jovens amigos Ilyusha, Krasotini e outros meninos que os rodeiam. A perfeição ideal dessa mocidade está pré-formada nos habitantes do convento, que já não pertencem ao reino dos Karamazov e que se situam à margem desse inferno, assim como estava à margem a beleza puramente humana de Katerina Ivanovna. Mas Dostoiévski continua realista. Os habitantes do convento são eles também seres humanos. Apresenta-nos uma galeria de caracteres, em parte humanos demais, deformados ou transfigurados pela vida conventual. O bibliotecário Paisi, teólogo severo, partidário de uma igreja forte como o Estado. O suave Yosif, estudioso de uma teologia do puro amor. O humilde Mikhail, que atrás da aparência severa esconde a mais firme fé do coração.
Anfim, o camponês analfabeto, silencioso, o prior que absorve nas formalidades da burocracia eclesiástica, Feraponte, monge atlético, asceta terrível, ortodoxíssimo, reduzindo o cristianismo à devoção da rotina. Na casa do meu Pai Celeste há muitas moradas, e os futuros habitantes dessas moradas nem sempre são anjos já na terra. Às vezes até nem gostam dos anjos, como aquele Feraponte, inimigo do Starets Zosima e de todos os Starets, esses santos por vocação própria, que não se enquadram bem na hierarquia eclesiástica. A autobiografia espiritual do Starets Zosima e as suas doutrinas místicas ocupam no romance lugar à parte. O lugar oposto das doutrinas e o apólogo de Ivan Karamazov. Aquele está tão perto de Deus como este do diabo. Mas Dostoiévski é realista. Mesmo Zosima não é uma imagem de santo, um ícone. Não tem fisionomia muito simpática e os seus êxtases místicos não o impedem de compreender o mundo profano. O seu meio de expressão são as inclinações, que são muito mais frequentes, aliás, no rito grego do que no rito latino. Deste modo, adquiriu o hábito, mas sabe fazer diferença. Na presença dos Karamazov, descrentes, inclina-se friamente. Na presença de Dmitri, em quem reconhece o sofredor, cai de joelhos. A humildade é o caminho russo da redenção. Fazendo-se uma grande inclinação, Zosima morrerá. A análise de Volinsky acaba aqui. É uma análise puramente psicológica e é capaz de ser completada. Deu como resultado o aspecto completo desse mundo, que é o reino dos Karamazov, ou antes, o desdobramento da terra russa em dois reinos diferentes e opostos. Cá, o próprio reino dos Karamazov, lá, o reino dos monges. Essa oposição encontra sua expressão perfeita no apólogo de Ivan, oposição do grande Estado profano e da Igreja Santa nas pessoas do grande Inquisidor e do Cristo. Quando Platão, nos seus diálogos, começa a desesperar da possibilidade de explicar racionalmente o seu pensamento, faz narrar a um dos interlocutores um apólogo, um dos famosos mitos platônicos que constituem, por sua vez, o desespero dos interpretadores. Com o grande inquisidor acontece o mesmo. O apólogo está de tal modo no centro do romance que a compreensão da obra parece depender da interpretação certa da parábola. Eis o ponto em que acaba a crítica puramente literária de Volinsky, porque a obra de Dostoiévski atinge aqui a sua terceira dimensão, a terceira camada que nós falamos. Após o romance policial e a psicologia realista, as mais profundas questões da humanidade simbolizadas na oposição entre o cristianismo grego dos Starets e o cristianismo latino do grande inquisidor. Para empregar uma expressão do Novo Testamento, o nome das interpretações é legião, de modo que só é possível evitar as mais típicas. Dostoiévski, no seu Diário de um Escritor, onde fala da primeira pessoa, revela-se como um inimigo apaixonado do catolicismo romano, que lhe parece a perversão do cristianismo primitivo pela influência do espírito romano e da incredulidade ocidental. Por isso a parábola é interpretada, mais das vezes, como acusação contra a Igreja Católica Romana. Os seus representantes, os papas, os inquisidores, os jesuítas, teriam perdido a fé na eficiência da verdadeira doutrina de Cristo, por isso teriam transformado a Igreja espiritual em organização estatal, conforme o direito romano, assumindo eles pessoalmente todas as responsabilidades perante Deus, cuja existência não lhes parece muito certa. Teriam descarregado dessas responsabilidades as consciências dos fiéis leigos, considerados fracos demais para suportar a verdadeira doutrina, oferecendo-lhes, porém, felicidades terrestres em vez de redenção celeste. Desse modo, teriam sucumbido à tentação de Satanás, que a Cristo rejeitou, a tentação de transubstanciar em pão as pedras e, por prestarem esse serviço satânico à humanidade, ter-se-iam arrogado os privilégios de uma elite, com poderes absolutos sobre as consciências e, se possível, sobre os corpos de seus pupilos. Continuemos. É preciso dizer que essa interpretação constitui uma acusação muito geral contra o catolicismo romano, tão geral que não será possível prová-la cabalmente. Deixa eu só arrumar aqui. Uma das melhores respostas foi dada pelo cônego católico Paul Simon, definindo a acusação dostoiévskiana como sedução pelo poder. Simon nega a concretização da doutrina satânica da teologia e prática da Igreja Romana, mas admite a possibilidade perpétua daquela tentação na história da Igreja. Respondeu-lhe, porém, Otto Piper, não sei se é assim que se pronuncia, que a acusação dostoiévskiana, assim formulada, não só atinge a Igreja Romana, mas todas as igrejas constituídas. Evidente.
né? A burocracia sempre derrubou todas as igrejas e não necessariamente a Igreja Católica. Cadê? E se algumas, como a Igreja Russa, também sucumbiram menos ao perigo, o mérito cabe ao Estado que, em compensação, a subjugou, degradando-a a mera instituição burocrática. Então, Berdyaev teria razão a interpretar o apólogo como protesto do anarquista contra qualquer organização eclesiástica, contra qualquer autoridade religiosa estabelecida. Mas o protesto, entendido assim, não se limita às igrejas. Dostoiévski, inimigo apaixonado do catolicismo romano e igualmente do socialismo, teria protestado, conforme o filósofo russo Simon Frank, contra qualquer tentativa de uma elite de impor aos outros e a sua doutrina, que sempre é utopia, e a sua vontade, que sempre é violação das vontades alheias. Para empregar as expressões da política atual, o protesto de Dostoiévski dirige-se, conforme Frank, igualmente contra o clericalismo romano, contra o Partido Comunista, contra as falsas elites fascistas e totalitaristas de qualquer espécie e até contra as tentativas do determinismo liberal de formar elites de chefes democráticos. Então o protesto de Dostoiévski é tão geral que atinge a todos e a tudo, e a interpretação perde o sentido. Todas essas interpretações, por mais justas que sejam em parte, não acertam o verdadeiro sentido da parábola, porque as interpretam como opinião de Dostoiévski. Mas quem narra a parábola é Ivan Karamazov. E Dostoiévski, embora admitindo que o ateu poderia ter razão neste ou naquele ponto, certamente nunca pensava em identificar-se com Ivan Karamazov. A parábola revela as opiniões de uma personalidade num romance, e um romance é afinal uma obra de ficção, nós não podemos esquecer isso. Quer dizer, as discussões e soluções apresentadas pelas personagens não têm um valor absoluto como opinião do autor, e sim valor apenas relativo que depende da sua posição num conjunto da obra. O realista Dostoiévski é, apesar de tudo, um contemporâneo de Ibsen. Este último, a expressão a obra de arte apresenta perguntas, mas não dá respostas. As perguntas que Dostoiévski nos apresenta... Deixa eu arrumar aqui, caramba. Então, as perguntas que Dostoiévski nos apresenta... Segurar aqui. São tão sérias que vale a pena enfrentar a verdadeira dificuldade de interpretação, maior que a da compreensão de trechos arbitrariamente isolados. Dostoiévski tinha certamente opiniões muito firmes, mas não as exprimiu diretamente porque era romancista e não filósofo profissional. O sentido íntimo das suas opiniões não se encontra nas soluções unilaterais dos seus problemas, mas somente acompanhando-se o caminho em que os problemas se lhe transformaram em obras. Dostoiévski foi, durante a vida toda, perseguido pelo problema do ateísmo. Raskolnikov não acredita em Deus e logo realiza o sonho que mais tarde o Kirillov dos demônios explicará. Transformar-se a si mesmo em Deus quer dizer em super-homem, legibus solutus, acima da lei moral, e o velho caos volta. Dostoiévski baseia o teísmo na indispensabilidade das obrigações morais que só em Deus encontram um fundamento seguro. Mas isso não significa que a fé de Dostoiévski seria utilitária, pragmatista, demonstrando a existência de Deus pela utilidade da lei divina. Se fosse assim, não se explicaria a extrema paixão intelectual que Dostoiévski gasta nas discussões sobre o ateísmo. Em si mesmo sentia a tentação enorme de ultrapassar as fronteiras da lei moral, e nele mesmo estava sempre presente a justificação racional dessas paixões desenfreadas pelo racionalismo seguinte: Deus não existe. Esse perigo íntimo Dostoiévski exteriorizou, imputando-o ao povo russo. O povo russo, segundo Dostoiévski, tem uma missão divina. Cabe-lhe a tarefa de transformar o Estado profano em igreja espiritual, para redimir assim o mundo inteiro. Mas o povo russo está cheio de tentações enormes, de paixões violentas, e para justificá-las o ocidente europeu ofereceu-lhe a sua ciência pagã euclidiana, daí o termo Karamazovichiano também que ele faz nos personagens, com a conclusão final do ateísmo.
Eis o perigo que Dostoiévski pretendeu combater por meio da sua obra literária. Paremos aqui e depois nós continuamos.